Mas vamos acompanhar para ver o que vai dar essa história. E nós seguimos falando disso porque o PT chancelou o Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à presidência. O evento em São Paulo, entretanto, não contou com a presença do ex-presidente nem do vice Geraldo Alckmin. A chapa petista foi aprovada por unanimidade entre os correligionários. Será a 7ª vez que o petista disputa o cargo ao Palácio do Planalto. O ex-rival e agora vice Alckmin já concorreu 2 vezes à presidência, em 2006 e também em 2018. O evento foi realizado ontem na sede do partido em São Paulo, entretanto não contou com a participação de Lula. Ele está em Pernambuco participando de uma série de visitas e atos com a militância. O encontro nacional que bateu o martelo sobre a candidatura foi comandado pela presidente da sigla, a deputada paranaense Gleisi Hoffmann, e também teve a presença de outros líderes da executiva. Durante a reunião também foi aprovada, além da indicação do candidato a presidente e vice, a coligação com o PSB, o Solidariedade e a Federação Pessoal Rede Sustentabilidade. Como não participou da convenção de seu partido, a expectativa é de que Lula marque presença e discurse no encontro do PSB nacional, que está agendado para a próxima quinta, no dia 29 de julho. Lula disputou a presidência pela primeira vez em 1989 e foi derrotado por Fernando Collor de Mello, na época, no PRN. Depois de ser eleito em 2002 e cumprir 2 mandatos, em 2014, Lula descartou disputar o Planalto e anunciou apoio à reeleição de Dilma Rousseff. Em 2017, o ex-presidente foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá. Em abril de 2018, ele teve a prisão decretada e depois da condenação ter sido confirmada em segunda instância no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. Alguns dias depois, Lula se entregou à Polícia Federal durante um ato na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, na Grande São Paulo. Em 2021, uma decisão do Supremo Tribunal Federal anulou as condenações e tornou Lula elegível. Na decisão foi considerado que a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelos casos da Lava Jato com ligação com a Petrobras, não era a instância competente para julgá-lo. Com isso, o plenário do Supremo enviou os processos para a Justiça Federal do Distrito Federal. Aí, portanto, a convenção do PT sem o seu padrinho maior, sem o seu presidente de honra, sem o seu maior nome, que é o Lula, e nem o Alckmin foi. Eu fico imaginando o militante, aquele que acredita, que tem gente que acredita ali mesmo, que acha que é o melhor caminho e tal, e vai lá para ver o seu candidato, pegar a mão dele. A gente diz muito em política, né, Pedroso, que o candidato tem que apertar a mão das pessoas, e aí não encontra ninguém. Ele não foi à cena da convenção, Pedroso. Eu nunca vi conflito de agenda para candidato não comparecer em convenção. A própria convenção? Da própria convenção. Não, ele falou, olha, desculpa, eu já tinha um compromisso marcado antes. Eu não posso ir na convenção que vai me escolher candidato. Desculpa, mas faz o seguinte, eu mando um vídeo, a gente conecta aí pelo Zoom e tá tudo certo. Eu nunca vi isso na minha vida. Tá? Nunca. Nunca mesmo. Porque é o seguinte, a gente não tá falando que o sujeito ficou preso, né? O aeroporto fechou, não conseguiu comparecer, teve um problema, alguma coisa de... Não! Ele tinha outra prioridade, falou assim, olha, a convenção vai acontecendo aí, que eu tô preocupado aqui com o Nordeste, Pernambuco, tá uma confusão, eu preciso garantir os votos, porque não tá fácil. Então esse é um sintoma, isso é absolutamente sintomático de que não existe um conforto. Sabe isso que alguns petistas tentam vender, tentam colocar alguns números de instituto de pesquisa dizendo que tá tudo confortável, que tá tudo ganho? Você tem que tirar o que eles falam e olhar o que eles fazem. Então eles estão dizendo que está tudo ganho, mas na prática eles estão indo correr atrás de voto, estão indo ali atrás, tentando garantir o Nordeste, tentando garantir a estrutura em Pernambuco. E isso é muito diferente, Marcos, se você for olhar, quer comparar? Olha, por exemplo, a programação do lançamento da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Não estou defendendo um lado ou outro, pelo contrário. Eu estou querendo chamar a atenção do nosso ouvinte para aquilo que os candidatos fazem. Um marcou lá no Maracanãzinho, está pretendendo fazer uma grande festa no seu reduto eleitoral, que é o Rio de Janeiro, e o outro, na prática, deixou de comparecer à própria convenção. Mas isso provavelmente deve ter sido um erro de equipe, um erro de agenda, longe de ser preocupação ou estratégia eleitoral, Mark. Não deve ser nada disso. Agora 7h18.